boa tarde a todos. Eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui. Mais um encontro online. Hoje, com o tema Investigação diagnóstica das hemoparasitoses em animais. Antes da gente iniciar, eu quero passar algumas informações. Nós vamos ter aproximadamente 60 minutos para a apresentação e um espaço de aproximadamente 20 minutos para perguntas ao final, tá? Eu peço, por favor, para que vocês coloquem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Para quem não sabe, o menu Atividades fica no canto inferior direito. Tem 9 pontinhos redondos, é só clicar neles, e aí vai abrir uma janela na lateral, onde vocês podem buscar pelo ícone de perguntas e respostas. Tem que baixar a barra lateral, vão aparecer uma série de opções ali, salas temáticas, enquetes, mas é no perguntas e respostas, ok? Por favor, as perguntas neste local. Não é para colocar as perguntas no chat, ok? Seguindo então, no final da aula, aí sim, nós vamos disponibilizar no chat um link para que vocês possam preencher com nome, e-mail, para emissão do certificado e para responder à pesquisa de satisfação. Pessoal, no chat vai ter o link, é para clicar no link, colocar nome, e-mail, pesquisa de satisfação a partir do link, tá bom? Eu preciso, é muito importante que vocês participem da pesquisa de satisfação, porque é a partir das respostas de vocês que a gente consegue sempre buscar melhoria nas nossas atividades, tá bom? Peço também para que vocês fiquem atentos à caixa de spam, porque vocês vão receber um e-mail com a informação sobre o certificado na caixa de e-mail de vocês. Mas não é impossível desse e-mail ser direcionado para o spam. Infelizmente, às vezes acontece. Então, por favor, verifiquem também a caixa de spam, tá? O certificado, ele é disponibilizado na plataforma educacional da Controlab, tá bom? Então, peço para vocês ficarem atentos ao e-mail, que vocês vão registrar no link, porque é ele que vai ser usado como login na plataforma educacional, tá? Além disso, o certificado ele só vai ser emitido para quem assistir pelo menos 75% da aula, tá bom? Então agora, depois todos esses avisos, nós vamos dar início à aula, e eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Aline Moreira, médica veterinária, professora titular da Faculdade de Veterinária da UF, docente de Patologia Clínica Veterinária desde 2009 e coordenadora do LabioVet da UF desde 2012. Doutora Aline, fique à vontade para iniciar a apresentação. Boa tarde a todos, vocês me ouvem? Sim, ouvimos Sim. bem. Primeiro queria agradecer ao convite do Controlab, né? E eu vou colocar a minha apresentação aqui e depois eu inicio, tá? Tá bom. Então, muito obrigada, né, pelo convite novamente. Hoje a gente vai ter aí um tempo para, nesse encontro online da Controlab, conversar sobre um tema que me encanta, que é a investigação diagnóstica de hemoparasitoses em animais. A gente vai fazer, né, algumas abordagens em relação ao diagnóstico clínico laboratorial, né, sendo que, lembrando, né, que existem várias ferramentas que a gente pode estar aí lançando mão, mas que muitas vezes a gente acaba perdendo informações preciosas que estão dentro do laboratório clínico, né, de patologia clínica veterinária, muitas vezes por não estar atento, né, a determinadas pistas que o próprio exame pode nos passar, né?
Então, para a gente iniciar, só para a gente ter uma ideia, né? Eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu gosto muito de ver, né, a história das coisas, de uma maneira geral. E os hemoparasitos, eles também têm a sua história, e elas estão associadas, né, muito com os vetores. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um artigo que foi publicado na Parasites and Vectors em 2014, que foi encontrado, né, vários ripcéfalos sanguíneos em uma múmia de um cão lá na área lá de El-Deir, né, uma múmia egípcia, né. Nesse caso, essa múmia era datada entre o 1º e o 4º século depois de Cristo. Então, assim, a gente tem uma história, né, desses carrapatos que transmitem, né, doenças, que transmitem agentes causadores de doenças, desde uma época muito antiga. É claro que hoje, né, com a tecnologia, com as formas, né, de diagnóstico molecular, a gente está avançando muito, né, nisso. Mas para vocês terem uma ideia, assim, eu trouxe alguns dos hemoparasitos mais comuns que a gente vê. A Dirofilarimedes, ela foi primeiramente descrita em 1856 por Leidy em cães nos Estados Unidos. Sendo, gente, que, assim, a gente sabe que o microscópio ele foi inventado, né, pelos Janssen, né, que era o pai e o filho, em 1590, mas as colorações que a gente usa até hoje, né, baseada nas características ácidas e básicas das células, elas só foram né, realmente criadas lá em 1879 por Paul Ehrlich, lá na Alemanha. Então, a partir dessa época, de 1879, 1880, é que começaram a aparecer, né, alguns hemoparasitas que foram, tanto em humanos quanto em animais, né, que foram sendo, então, mais pesquisados e melhor. Alguns tiveram a sua nomenclatura modificada, porque pensaram que era uma coisa, depois viram que era outra. Alguns, né, já eram conhecidos de muito tempo, outros são mais recentes. Mas, assim, para vocês terem uma ideia da linha do tempo, né, e aí, em 1888, o Victor Babés, que depois deu o nome da babésia, né, ele descobriu no gado, né, no gado doméstico, em bovinos, um parasita, né, que é a Babesia bovis. Na época ele chamou de Hematococcus bovis, tá? E somente em 1895, a equipe Ana e Galli Valério, lá na Itália, descobriram que esse parasita também poderia cometer cães, né? Também foi nessa mesma época, em 1888, que o Plasmodium, que causa malária em humanos, foi descrito por Laverran, tá? E aí o hepatosum já foi em 1905, né, por Bentley e James, inicialmente, né, descrito como Leucocitosum canis. Nas serpentes, a gente já vê o hepatosum parasitando não leucócitos, mas eritrócitos, descrito por Miller em 1908. E aí tem uma série de outros parasitas que eu vou mostrar para vocês, mas a gente não vai se ater muito a eles, mas só para vocês verem que isso, assim, já vem de longa data, né, sendo pesquisado. Aqui em 1908, o Carini descobriu a peste de sangue em cães de São Paulo. Em 1910, né, foi descrito por Pestana como Piroplasma vitale, e em 1914 por Carini Maciel como Rangelia vitale, tá? Aí a Ehrlichia canis, ela foi descrita somente em 1935 por Donatian e Letosquat em cães da Argélia, e o Mycoplasma em 1942 por Clark et al., que antes ela já tinha sido descrita também como Eperitrosum felis, lá na África do Sul.
Aí, em 1948, o citosum foi descrito por Nitz e Thomas em um antílope africano, e o citosum felis foi descrito em 1976 por Wagner em um gato nos Estados Unidos. E o Anaplasma aplatis, ele é bem mais recente a descrição dele, foi descrito em 1978 por Harvey, que era um micro-organismo, né, semelhante à Ehrlichia, mas que causava trombocitopenia cíclica. E aí, gente, todos esses diagnósticos, eles na época foram feitos por avaliação microscópica de esfregaços sanguíneos, tá? É óbvio que a gente teve evolução, tá? Nesse diagnóstico de hemoparasitos. A gente teve evolução não só, né, dos próprios testes que a gente pode lançar mão hoje em dia, mas também do próprio microscópio. A gente teve né, alguma até evolução também dos tipos de corantes que a gente pode utilizar, né? E também a gente teve aqui, né, métodos sorológicos, moleculares, que estão em constante aprimoramento. E eles são ferramentas auxiliares no diagnóstico desses hemoparasitos. Então, por exemplo, né, aqui testes rápidos. Aqui eu coloquei 2 que são bem comuns e que, ultimamente, esse da direita tem sido muito falado, né, inclusive assim, nos consultórios, de uma maneira geral, de cães e gatos, mas também dentro dos laboratórios, porque, às vezes, esses testes também são feitos dentro do laboratório. E aí a gente precisa avaliar com cautela, né, interpretar com cautela esses testes, porque, assim, tem alguns testes desses que a gente sabe, né, que a gente vai ver a questão o que a gente vai detectar vai ser anticorpo, e tem outros que a gente detecta antígeno. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um teste, né, para detectar anticorpo de Ehrlichia canis, e eu trouxe um teste para detectar anticorpo contra a babésia, né? Sendo que até bem pouco tempo atrás a gente tinha, né, o 4DX, que é o teste que era mais comercializado, né, que é o teste que a gente vai detectar anticorpo de anaplasma, borrelia e Ehrlichia, né, e antígeno de Girofilariae. E, embora tenham sido feitos vários testes para a detecção de Ehrlichia, que geralmente, ou de Girofilariae, que geralmente são individuais, ele ainda é bastante utilizado, né? Mas ele tem as suas limitações, tá? Todos eles têm as limitações. Por quê? Em geral, eles detectam IgG, né? A IgG é um anticorpo que não é o primeiro anticorpo que é produzido, né? O IgM seria o primeiro a ser produzido quando em contato com o antígeno pelo animal, mas muitas vezes, né, assim, em todos esses testes, o que é detectado é IgG. E a IgG, ela já vai ser produzida depois de um contato prévio com esse animal, então, com esse antígeno, desculpa, com esse hemoparasita, e não necessariamente, quando dá positivo num teste desse para IgG, o agente está parasitando o animal naquele momento. Ele pode ter tido um contato, ter feito, né, ter produzido anticorpos contra aquele parasita e não ter mais nada, não ter mais o agente em si no seu corpo. E isso hoje está gerando uma série, hoje não, já há algum tempo, gera uma série de confusões em relação ao tratamento desses pacientes. Porque, assim, a gente deu positivo no de babésia. O babésia não existia, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente só fazia detecção de babésia por lâmina, né? A detecção
do parasita na lâmina, no esfregaço sanguíneo, ou por PCR. Hoje já vem esse teste. E muitos animais estão sendo detectados, tá? Como positivos para IgG da babésia, contra a babésia, né? Mas, assim, até mesmo dentro da bula do teste rápido, né, da babésia, fala aqui, ó, por exemplo, isso aqui a bula do teste rápido, né, da Bioclin para babésia, tá? E aqui fala, aqui está escrito, resultado reagente para babésia, IgG, indica a presença de anticorpos IgG específicos para babésia vogelii, sugerindo infecção atual ou exposição prévia ao patógeno. No entanto, o teste não diferencia infecção ativa da passada. Por isso, é essencial correlacionar o resultado com histórico, sinais clínicos e hemograma do paciente. Se necessário, realizar exames complementares para confirmar a infecção ativa. Então, assim, qual é a confusão, a grande confusão? Muitas vezes deu o resultado positivo, já passa imediatamente para o tratamento da babesiose, que não é um tratamento, vamos dizer assim, livre de efeitos colaterais. A gente sabe, né, que o tratamento é um tratamento agressivo, tá? Com imizol, imidocarb, é um tratamento agressivo. E muitas vezes o paciente ele teve a exposição em algum momento à babésia, ele desenvolveu anticorpos, e agora os sinais clínicos dele não tem nada a ver com com essa questão dele ter dado positivo para a babésia ali, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com esses resultados positivos que precisam ser tratados, não necessariamente. Assim como na PCR. Às vezes a gente acha um positivo para algo na PCR, principalmente em silvestre, gente. Às vezes o animal não tem clínica nenhuma, ele tem parasita, mas ele não tem clínica, ele não tem sinais clínicos nenhum, nem alteração hematológica às vezes tem. Então, assim, tem que se avaliar, né, quando realmente deve ser tratado o paciente. Acompanhado, sim, porque qualquer problema que ele tenha, de repente uma imunossupressão, ele pode vir a apresentar a doença. Mas não quer dizer, dando positivo, que ele vai ter a doença ativa, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Existem outros métodos, né, como métodos sorológicos, que são mais usados como ELISA, né? O outro que eu falei é o método imunocromatográfico, né? Esses testes rápidos são imunocromatográficos, eles são métodos point of care, que eles chamam, né? É um método que você vai ter o resultado imediato, tá? Esses métodos sorológicos, como ELISA, como RIF, né, a reação de imunofluorescência indireta, eles são utilizados mais na pesquisa, eles têm maior custo, mas eles indicam a titulação de anticorpos, isso pode ser importante para determinadas doenças, né? Por exemplo, um teste de leishmania, a gente precisa, mesmo que ele dê positivo, no teste rápido, a gente precisa confirmar com o teste de ELISA, tá? Métodos moleculares, como a PCR convencional, a PCR em tempo real, né, que tem sido muito badalada também, a PCR em tempo real, ela é muito interessante, porque ela traz para a gente informações, né, sobre quantidade também de parasita, de carga parasitária que tem ali, né, é muito importante, principalmente na leishmaniose mesmo, porque o tratamento ele vai, né, ele pode ser acompanhado, né, com essa quantificação, né, de parasitas na PCR em tempo real, que é a reação de polimerase em cadeia, né, esse método molecular, né, e o custo diminuiu muito, tá? Antigamente ele era restrito, a PCR era restrita à pesquisa. Hoje a gente já não vê isso, hoje a gente vê muitos, né, fazendo painéis, muitos clínicos, né, de pequenos animais, fazendo painéis de PCR para avaliar o seu paciente.
Mas, para outros animais, aí para grandes animais ou para animais silvestres, acaba acontecendo mais na pesquisa, né? Mas a gente tem que avaliar a amostra que a gente está usando, porque muitas vezes a gente pede um painel de PCR no sangue, e esse painel de PCR, para pesquisar Babésia, Ehrlichia, Anaplasma, a gente já joga tudo que a gente pode ali, né? Ou no caso de gato, Mycoplasma, Citosum, a gente vai colocando tudo. Só que, às vezes, a melhor amostra, na maioria das vezes, a melhor amostra não é o sangue total. A melhor amostra seria uma amostra de medula óssea, tá? Porque esses parasitas normalmente vão lá para parasitar a medula. Então, você tem um local que concentra mais esses parasitas, né? E aí você tem uma maior chance de realmente detectar. Então, o fato de ter dado negativo numa amostra de sangue não quer dizer que ele não tenha o parasita, tá? Então isso é importante também. E é importante também a gente correlacionar com os sinais clínicos e com as alterações laboratoriais, como eu estava falando. A gente não tem, assim, muitas vezes, né, o paciente, ele, principalmente nos silvestres, gente, assim, a gente vê o animal com uma assim, quantidade, né, intensamente parasitado até, e às vezes sem sinal clínico, tá? Ou dando positivo na PCR e sem sinal clínico e sem alteração laboratorial. Então, a gente precisa ter, né, essa avaliação, que o fato da gente ter encontrado que está positivo na PCR, não quer dizer que o animal está doente com aquele hemoparasito, tá? Então, houve, né, uma evolução realmente do diagnóstico das hemoparasitoses, mas muitas dessas hemoparasitoses continuam sendo diagnosticadas durante a avaliação clínico-laboratorial. Então, se a gente parar para pensar, né, parar para avaliar essa investigação, né, tanto clínica, quanto conversando com os responsáveis do animal, a anamnese, né, a consulta, a avaliação física, o exame físico desse animal, o histórico, tudo isso, na verdade, ele vai sendo, um quebra-cabeça, né? Muitas vezes, quando a gente está dentro do laboratório, a gente não tem acesso, infelizmente, a essa ficha clínica, muitas vezes a gente não tem acesso a esses dados, porque, infelizmente, os nossos colegas, né, médicos veterinários, às vezes não preenchem, né, o pedido de exame com todos os detalhes ali que deveriam estar, né, então o histórico do paciente, ou pelo menos uma suspeita clínica, né, às vezes ainda vem muito suspeita clínica pré-operatório, sem a gente nem saber qual é o pré-operatório de quê, né, que o animal vai fazer, mas quando você está dentro de um hospital e você trabalha num laboratório dentro de um hospital, ou que atende a clínicas em que você consegue conversar com o responsável, é interessante, né, sempre ter esse contato com o veterinário clínico que atendeu o paciente, para que você tenha alguns dados a mais sobre esse paciente, né, e aí possa sanar algumas dúvidas suas durante a realização do exame. Né, isso é sempre muito importante, né? Então, a investigação clínico-laboratorial das hemoparasitoses em animais começa na clínica. Então, o histórico, anamnese, exame físico, e aí você vai pensar, né, na suspeita clínica geralmente associada à apatia, à anorexia, à infestação por carrapatos, ou habitar locais com alta incidência de hemoparasitas, né? Você pode ter mucosas hipocoradas, como está ali na foto, ou você pode ter petequias nesse paciente, que já podem te indicar também alguma alteração. Então, né, a gente vai associando. Muitas vezes a gente não tem nada, né? Às vezes também, hoje em dia, muitas vezes, né, o histórico em si, às vezes a gente também não tem, né, porque muitas vezes o animal veio de resgate, então a gente não tem todos os dados dele, né. Existem alguns sinais clínicos que são comuns em hemoparasitoses, como febre, como a prostração, como um emagrecimento progressivo,
palidez de mucosas, ou icterícia, choque, tá? Tudo isso pode acontecer em um animal com uma doença clínica de hemoparasitose. Embora, muitas das vezes, ele pode também não apresentar sinal clínico algum, principalmente se ele tiver numa fase crônica da doença, tá? Então, a gente, assim, isso vai depender da fase da doença e da espécie de hemoparasito que está infectando esse paciente, porque alguns hemoparasitos vão causar hemólise, e aí pode gerar icterícia, alguns hemoparasitas vão causar uma supressão na produção das células, das hemácias, dos leucócitos. Então, assim, a gente precisa, né, a gente vai ter um panorama geral, embora esse panorama geral, ele pode não se confirmar, pode chegar um paciente para mim sem sinal clínico e a gente encontrar hemoparasitose, né, um hemoparasita, não necessariamente a hemoparasitose, mas a gente pode encontrar hemoparasita nesse paciente, tá? Ou, de repente, não tem sinal clínico, mas já tem alteração laboratorial. Isso também é bastante comum, tá? A gente não vê sinal clínico nele, mas veio fazer, às vezes, um check-up mesmo, e a gente encontra algum hemoparasita, e no exame laboratorial já tem alguma alteração que nos ajudou a detectar, tá certo? Então, que ferramentas a gente pode usar para investigação? Além do histórico anamnese, do exame físico, né, a gente pode utilizar o hemograma e as proteínas, a hematoscopia do esfregaço sanguíneo, análise do esfregaço de sangue capilar, do esfregaço de concentrado leucocitário, a urinálise, a gente vai explicar como, os testes bioquímicos, testes sorológicos e moleculares, então são todas ferramentas que a gente pode usar para essa investigação de hemoparasitoses, né? Então, lembrando aqui, né, do esfregaço sanguíneo, aqui a gente está de uma maneira geral, provavelmente entre patologistas clínicos, veterinários, ou entre pessoas que têm interesse, então acredito que já tenham feito, né, um bom esfregaço sanguíneo, lembrando, né, que ele deve ter, né, um bom comprimento, que ele deve ter a franja, ele deve ter ele deve ser delgado, né, deve ser fino, para a gente não ter sobreposição de células, aquilo tudo. Aqui mostrando assim, antes disso, lembrar do esfregaço de sangue capilar. Muitas vezes as pessoas, o clínico, ele não manda, na maioria das vezes ele não manda o esfregaço sanguíneo para o laboratório. Infelizmente, muitos acham que não sabem fazer, ou que pode, assim, não vão fazer tão bonito, um esfregaço tão bonito, aí preferem não mandar. Só que é o que eu falo até lá no hospital, lá na UF, no hospital veterinário. É melhor mandar um esfregaço sanguíneo que esteja meio mais ou menos, que você fez na hora que você coletou o sangue do paciente, do que você não mandar nada e, às vezes, mandar a amostra depois de, sei lá, 6, 8 horas, 12 horas, 24 horas, depois de ter feito, né, a coleta de sangue. Porque aí a gente já vai ter alterações, né, nessas células morfológicas que vão atrapalhar a gente a fazer essa investigação, pelo próprio anticoagulante que está sendo usado ali. A gente vai ter agregação de células, então, às vezes, a plaqueta já vai dar um valor menor do que daria, e a gente pode, né, pensar em um parasito só porque está com trombocitopenia, e às vezes não tem nada a ver. E, assim, a gente perde a referência da morfologia da célula também, né, que vai alterar. Então, esse esfregaço, ele é muito importante, e o esfregaço de sangue capilar, que seria o da ponta da orelha ou da ponta da cauda, ele é maravilhoso, tá? Muitas vezes a gente tem o diagnóstico ali, né, na gotinha de sangue que está ali,
E principalmente, assim, gatos, é muito importante a gente fazer, vou explicar um pouquinho melhor para frente, mas a gente tem esses trunfos, né? E a gente ainda pode fazer também o esfregaço de concentrado leucocitário, né, que muitos locais chamam capa leucocitária, né, alguns chamam creme leucocitário, também já ouvi, lembrando, né, que essa camada que está aqui, que tem né, entre o plasma e a parte vermelha, né, que são as hemácias, tem uma camadinha branca, que são leucócitos e plaquetas. A gente sempre deixa cair também um pouco, né, das hemácias, para que a gente possa fazer. Pode ser feito em forma de esfregaço ou de squash, também não está errado fazer o squash, tá? Aí vai dar preferência de cada um. E você pode fazer uma coloração e olhar no microscópio rapidamente e já ter também esse diagnóstico, né, muitas vezes. Importante lembrar que o hemograma fornece pistas, mas o maquinograma não. Maquinograma, gente, que a gente chama, seria aquela fitinha que muitas vezes nas clínicas, nos hospitais, às vezes eles só têm uma máquina, né, um contador hematológico, colocam, né, processam a amostra ali, e não tem nenhum patologista clínico que leia para confirmar aqueles resultados, para informar se realmente aquilo está correto ou não. Às vezes as máquinas não são calibradas, a gente não tem a parte morfológica da avaliação, então, assim, perde muitas informações ali, né? E muitas vezes, assim, esses resultados até atrapalham mais do que ajudam na avaliação do clínico, tá? Então, a avaliação do microhematócrito é essencial. A partir do microhematócrito, eu posso avaliar a coloração desse plasma, eu posso avaliar se tem anemia ou não, eu posso fazer uma técnica de VU, que é a técnica do microhematócrito, para você ver microfilária, né? Também posso, né, fazer a partir da análise do esfregaço sanguíneo também é essencial, né? Em uma gota de sangue a gente pode ter o diagnóstico. Eu posso ter outras técnicas além da técnica de VU, posso fazer a técnica de NOT, a gota espessa, para avaliar se tem filarídeos, né? Então eu vou falar um pouquinho delas mais tarde. Outros exames podem auxiliar na investigação, como testes bioquímicos. Quais testes bioquímicos, né? Então, a gente pode ter a própria proteína, né? Se tiver muito aumentada, e a gente vê que a fração que está aumentada, né? Se a gente dosar a albumina também no soro, a gente vê que a proteína está aumentada por conta da globulina muito aumentada, isso pode indicar para a gente uma doença infecciosa, tá? Claro que junto com a parte clínica, né, do paciente. Às vezes, bilirrubina também, se o animal, né, tiver ictérico. A urinálise, como que pode auxiliar? Se tiver uma urina, né, com sangue na urina, né, mas assim, hemoglobina, na verdade, né, não hemácia, mas hemoglobina, isso pode estar indicando hemoglobinúria, isso pode estar associado a uma ação de hemólise, tá? Então, é claro que tudo dentro do contexto, junto com outros testes, né? E outros testes, como os testes rápidos imunocromatográficos, RIF e ELISA, o diagnóstico molecular da PCR, né? A gente precisa pensar na fisiopatogenia. Então, sempre que um animal tiver um teste positivo para o hemoparasita, ele vai estar doente? Não. A gente precisa conhecer o hemoparasita suspeito, entender a fisiopatogenia da doença no animal, e entender o que cada teste vai trazer de informação. Então, eu fiz uns compilados, né, de alguns hemoparasitos que são principais, que têm em comum, principalmente o mecanismo de ação, né, deles para promover a multiplicação deles dentro do hospedeiro e, consequentemente, a fisiopatogenia, então, assim, a forma como eles vão gerar doença no animal, né? Então,
por exemplo, aqui, os piroplasmas e hemoplasmas, né? Os principais piroplasmas seriam Babesia, Vogelii, Canis, Rossi, Gibsoni, a Rangelia vitale e o Citosum felis, sendo que eles têm umas particularidades que eu vou falar. E, no caso dos hemoplasmas, o Mycoplasma hemofelis, o Hemominutum e o Turicensis, e o Mycoplasma hemocanis. Então, piroplasmas e hemoplasmas parasitam hemácias, então eles se multiplicam dentro das hemácias ou na membrana dessas hemácias. E a Rangelia vitale e o Citosum felis, eles também têm ciclo tecidual. Então, por isso, geralmente, Rangelia vitale e Citosum felis têm uma clínica pior, tá? Tem sinais clínicos mais agressivos do que as outras, tá certo? Então, eles fazem hemólise intravascular, tá certo? Então, vai acabar gerando hemoglobina, quer dizer, um aumento de hemoglobina livre no sangue, né? Elas causam hemólise intravascular e extravascular, então elas vão romper as hemácias parasitadas dentro do vaso sanguíneo e fora do vaso sanguíneo, nos macrófagos, né, de baço, fígado, na medula óssea. Eles vão causar anemia hemolítica e icterícia. Então, lembrar que a partir da hemoglobina e da hemocaterese, né, vai haver um aumento da produção de bilirrubina e, consequentemente, se eu tenho uma quantidade muito grande de bilirrubina indireta sendo formada, o fígado vai chegar uma hora que não vai dar conta de transformar tudo, e aquela bilirrubina indireta, como ela é lipossolúvel, ela vai acabar se depositando nas membranas, né, e gerando a icterícia, tá, que é esse amarelado. Embora o desenvolvimento da anemia e da icterícia não é imediato. E dependendo da fase da doença, eu posso não observar esses sinais, tá? Então, assim, como é que eu posso detectar hemólise e icterícia? Eu posso detectar pelo exame físico do paciente, então, através da avaliação das mucosas, né, para ver se tem esse tom amarelado da pele aí, que está aí à esquerda. O histórico e a anamnese também vão ajudar. Urinálise e hemograma são ferramentas diagnósticas na detecção, né, de hemólise e icterícia. Então, aqui mostrando, né, na urinálise, se a gente tem, né, uma urina como a que está ali, né, no centro ali, totalmente vermelha e aquela castanhada, né? Eu preciso fazer o teste e avaliar microscopicamente, porque, assim, tá vendo, no quinto quadradinho ali de baixo para cima, é onde tem o sangue oculto, tá? Então, ali, vocês veem que nas urinas da esquerda, aquele quadradinho tá claro, e nas urinas da direita, ele tá escuro, né? Que significa que tem uma quantidade grande de hemoglobina nessa urina, hemoglobina ou hemácia, tá? Eu só vou saber, pode ser ainda mioglobina também, né? Pode ter uma lesão muscular, bem comum em cavalo isso acontecer. Então, eu só vou saber isso, se isso realmente está acontecendo, olhando no microscópio. Então, se eu olho no microscópio, olha aí essa imagem à mais direita, que tem várias hemácias, beleza? Então, não é hemoglobinúria, é hematúria. Mas eu olho uma quantidade dessa e vejo no microscópio e não vejo hemácia, aí isso pode me indicar hemoglobinúria, tá? Ou mioglobinúria. A gente tem que fazer testes para poder detectar o que é e avaliar clinicamente também esse paciente, tá? Associando. Aqui do microhematócrito, para verificar, então, a gente pode ter um plasma hemolizado, um plasma ictérico, que é esse amarelado que está ali no meio, né? E os normais que estão à direita. Embora esse hemolizado, a gente também tem que tomar cuidado com a questão de ser uma amostra que ela pode ser um erro da amostra e não uma hemólise do paciente, tá? Então, a gente tem que avaliar se essa amostra demorou muito para coletar, se demorou muito para enviar para o laboratório, se demorou muito para fazer a análise, se ela estava num lugar quente, tá? Já teve casos que a pessoa trouxe a amostra para o laboratório, esqueceu dentro do carro a amostra.
Por mais que estivesse num saquinho, né, num transporte com refrigerado, aquilo ali dentro de um carro quente, né, não aguenta. Então, a amostra já chega quente no laboratório. Isso realmente dá um problema, né? Com relação, né, às principais alterações laboratoriais de piroplasma e hemoplasma, seria a anemia hemolítica, o plasma ictérico, hemolizado ou límpido, né, ele pode estar de qualquer forma, e esse límpido depende da fase da doença, tá? Ele pode acontecer de você ter o hemoparasito, mas não estar causando ainda nem anemia, tá? A gente tem que lembrar também, gente, que, assim, um parasito começou a se multiplicar lá no sangue do paciente. A gente tem que pensar, quando esse animal adquiriu essa doença, qual era o hematócrito dele? Às vezes o hematócrito dele, vamos pensar se for um cão, é até 55%. Ele estava com 54%. E aí, vai cair o hematócrito? Vai, mas de repente vai cair para 50%, para 45%. Até chegar a menos de 37%, não é tão rápido assim, tá? Depende, claro, da quantidade que ele está parasitado, depende dele também, né, da parte, se ele estava imunossuprimido ou não, né? Depende das defesas que ele tinha também. Mas, não necessariamente de início a gente já vai ver anemia, a gente já vai ver icterícia, não necessariamente, tá? O leucograma variável pode ser aumentado, pode ser diminuído, não tem muito, não é um fator, assim, confirmatório. Trombocitopenia, mas a gente pega muitos animais também parasitados com plaquetometria normal, monocitose, monócitos ativados. Aqui, por exemplo, tem monócitos ativados, tá vendo? Aqui nessa foto laranja, nessa seta laranja, tem monócitos ativados. Esses monócitos ativados, eles são pistas para a gente quando está vendo o esfregaço sanguíneo. E aqui a gente tem babésia, ó, aqui nessas setas vermelhas, tá? Aqui também, ó, babésia nas setas vermelhas, tá? Às vezes tem umas formas diferentes, elas podem ter umas formas mais globosas, porque ainda não se dividiram, tá? Isso também é babésia. Importância do esfregaço de sangue periférico, né, que é o capilar, ponta de orelha. Se a gente estiver falando de micoplasma, então, o micoplasma, ele se desprende da membrana da hemácia em contato com o EDTA. Então, se você coletou a amostra, não tem um esfregaço de ponta de orelha, não fez o esfregaço na hora que você coletou, muitas vezes a gente vai perder aquele diagnóstico, porque o micoplasma vai se soltar da membrana da hemácia e vai parecer e precipitado de corante no fundo da lâmina, tá? Então, aqui mais algumas fotos, olha como tá esse monócito aqui, muito ativado, tá vendo? E aí tem umas questões, gente, repara nessa seta aqui, pretinha, e esse tipo de parasita. Pois é, isso aqui não é a babésia, essa é a Rangelia vitale, tá? Então, se a Rangelia estiver assim, e eu não vê-la fagocitada por um macrófago, por um monócito, por algo, eu não posso garantir que isso aqui é babésia, tá? Então, eu só tenho como distinguir as duas se eu fizer PCR. Então, se você está numa área, numa região, né, do Brasil, que tem muito Rangelia vitale, aqui no Rio, aqui em São Paulo tem bastante, no Sul tem bastante, aqui no Rio tem na área ali da Serra, de Teresópolis, de Friburgo, aquela área ela tem. E aí, se você está nessas áreas, o ideal é você se você encontrar isso na lâmina, você colocar sugestivo, né, de babésia ou Rangelia, tá? Porque é bom, e assim, indicar que o ideal é fazer a PCR para confirmar, tá? Claro que vai associar também os sinais clínicos, né? Então, na Rangelia, ela tem alteração, por exemplo, na ponta da orelha, ela faz esse sangramento em ponta de orelha, tá? Aqui, babésia felis e citosum felis, o citosum, né, também ele faz
ele vai para tecido, então também gera alterações mais graves. Aqui é uma imagem cedida pela professora Nádia Almógene, tá? Aqui é uma babésia em um felino, né? Que foi até da minha dissertação do mestrado. Aqui, micoplasmas, né, hemofélis, então, para vocês verem que isso aqui também acontece bastante, é como se a gente visse hemácias fantasmas, tá vendo? Essas hemáciazinhas que parecem fantasmas, né, e, às vezes, o micro-organismo se replicando aqui em cima delas, já rompeu, né, já liberou a hemoglobina daqui, mas você ainda permanece vendo esse esqueleto, entre aspas, né, dessa hemácia, um período. Tá? Aqui mais algumas da micoplasma. Aqui, gente, um caso de um bugio ruivo, onde tinha plasmodium, tá? O plasmodium é o parasita que é o parasita da malária, né? E os primatas também podem ser acometidos, então a gente pode ver esse tipo de forma. É muito interessante porque esse Laverran, ele fez esse desenho, né? E essas ilustrações em 1888, tá? Com aqueles microscópios bem iniciais, né? Vamos dizer assim. E a gente vê hoje ainda algumas imagens. Olha essa imagem aqui, como é parecida. Deixa eu voltar. Como é parecida com essas, né? Dessas daqui, tá vendo? E elas são... Então, assim, né, os detalhes são bem legais de observar. Também posso observar hepatozoom, no caso de serpente, aqui é uma jararaca, a gente observa o hepatozoom em eritrócitos, não no leucócito, tá? E ela, a princípio, né, se você tem alguns relatos, né, alguns registros que falam que se tiver muito parasitado pode gerar hemólise, mas na maioria das vezes a gente vê as jararacas lá, né, os animais até muito infestados e sem alteração laboratorial compatível com aquela infestação. Então, precisa ser, né, acompanhado para ver se em algum momento vai desenvolver uma doença mais grave, tá? Na família Anaplasmatácea, a gente tem a erliquiose monocítica canina, que é causada pela Ehrlichia canis e chafensis, a trombocitopenia cíclica canina pela Anaplasma platis, a erliquiose granulocítica canina, pela Ehrlichia ewing e a Anaplasma phagocytophilum, e a Neurickettsia ristice e Euminter, tá? Então, eles parasitam, essa família parasita leucócitos e plaquetas, multiplica-se no interior dessas células e não parasitam hemácias. Então, a forma de Ehrlichia causar anemia é diferente da forma da babésia causar anemia, tá? A babésia vai entrar na hemácia e vai destruir a hemácia. Os parasitas da família Anaplasmatácea vão gerar uma supressão lá na medula óssea, tá? Uma hipoplasia medular, e vai afetar a produção não só das hemácias, mas também de leucócitos e plaquetas, conforme o tempo vai passando. E aí as principais alterações, né? Dependendo da fase da hemoparasitose, leucograma variável, trombocitopenia também pode ter plaquetometria normal, anemia por diminuição da produção de hemácias, hipoplasia medular, monocitose e monócitos ativados. Então, aqui mostrando algumas mórulas de Ehrlichia, tá? Aqui na foto A, aqui no azul, na seta azul, aqui na B também, tá? Aqui, ó, em um linfócito mononucleado, aqui em um monócito, né? Aqui a Anaplasma platis mostrando dentro da plaqueta, né? Lembrando que o 4DX vai pegar Anaplasma platis ou Phagocytophilum, e é o IgG que ela detecta, né? E a gente tem que lembrar que existem particularidades em animais. Então, aqui é o corpúsculo de Kurloff em um linfócito de um porquinho da Índia, tá? Então, parece uma Ehrlichia? Parece. Mórulo de Ehrlichia? Parece. Tá? Só que, na verdade, é uma inclusão que pode aparecer nesses animais, né?
Alguns autores sugerem que seja associado a células natural killer, alguns outros falam que pode estar associado à questão hormonal das fêmeas, tá? Mas é isso, não tem nada a ver com parasita. Hepatosum canis vai parasitar neutrófilo, geralmente é assintomático, mas tem variações no país, lá para Nordeste, Norte, o que eu ouço é que pode fazer uma supressão medular, no caso do hepatosum lá. A gente não sabe se pela proximidade lá de cima, né, da Europa, desculpa, dos Estados Unidos, da América do Norte, isso pode ter a ver com o hepatosum americano, que é mais agressivo lá de cima, tá? Mas o que a gente vê é isso, às vezes animais só com hepatosum causando várias alterações clínicas e laboratoriais, tá? Aqui a gente costuma ver mais, aqui no sul, aqui no sudeste e sul, a gente vê mais essas alterações associadas quando eles estão co-infectados por outras hemoparasitoses, tá? Geralmente dá infecções, alterações discretas. Então, a gente pode ver, né, o hepatosum assim, ó, só com a cápsula, né, ou às vezes também a gente vê o núcleo dele dentro, né, e a gente pode observar, tá? No caso da Dirofilaria e mites, né, vai ter leucograma variável, anemia ou hematóxito normal, plaquetometria variável, uma eosinofilia que pode estar associada, né, ou não, pode existir ou não, e alterações clínicas vão variar desde assintomáticos até cansaço, tosse, sinais de doença cardíaca. Mas isso vai depender da fase da doença ou da associação com outras hemoparasitoses. Então, aqui a pesquisa de microfilária pela técnica de VU, que é a técnica do microhematócrito, onde a gente coloca o microhematócrito, né, numa lâmina, em cima de uma lâmina, e fixa ela na lâmina e observa no plasma, né, a presença dessas filárias que vão estar se mexendo, né, na maioria das vezes, tá? Aqui a gente mostra a técnica de NOT modificada, que lá no laboratório a gente usa água mesmo, embora outros laboratórios usem o formol, que também pode ser uma possibilidade, né, numa relação 1:9, então 1 do sangue para 9 do líquido, né, hemolizante. Também já vi locais que usam Turk, mas, assim, a gente usa água e funciona muito bem. Você observar, né, a questão da característica desse filarídeo que você está observando, porque você tem como diferenciar ele do Acanthocheilonema recônditum, que é um parasita que só vai parasitar a pele, né, ele não vai ter alterações, não vai gerar alteração cardíaca, não vai gerar as principais alterações da dirofilariose, e a dirofilária, ela tem a extremidade reta, né, e a cabeça mais afilada, e o Acanthocheilonema, eu não sei se vocês conseguem ver, mas, assim, a cabeça é romba, ela é totalmente proporcional, parece, né, ela não vai afunilando, e aqui na cauda faz um gancho, não sei se vocês conseguem ver daí, mas, assim, eu consigo ver, tem até uma partezinha mais preta, tá, e fazendo isso. Então, você consegue diferenciar com a técnica de NOT modificado. Se você não conseguir fazer dessa forma, o ideal é fazer o teste rápido para detecção do antígeno de Dirofilaria mites para fazer a diferenciação, né? Lembrar que no esfregaço sanguíneo, a gente começa olhando do menor aumento. Aqui, a gente já detectou microfilária no aumento de 40 vezes, gente. Tá? Então, quer dizer, na objetiva de 4 vezes, tá? Não é, ó, aqui na de 100 vezes, para vocês verem, né, essa evolução, e aqui no objetiva maior de 400 vezes, tá? Às vezes, na de imersão, às vezes a gente nem consegue pegar ela inteira, tá? Então, é importante vocês habituarem sempre a olhar, dar uma olhada no esfregaço como um todo, e assim, pensar, estou mexendo só com animal silvestre, que nem tem filária, a gente não sabe, tem muitos que às vezes a gente nem sabe se tem ou não, tá? Por exemplo, aqui é um Leontopithecus chrysomelas, é um mico-leão da cara dourada, tá? Que tinha lá um filarídeo, né? A gente ainda está avaliando, né, para ver qual é esse filarídeo, né? O trabalho do Gabriel, que
que é doutorando lá na faculdade, né, de veterinária, e ele está avaliando justamente isso, para ver que tipo de, né, fazendo a PCR para avaliar que tipo de filarídeo é esse, tá? Que ele é um filarídeo mais comprido do que o que a gente nota em cães, tá? Eu não sei se eu ainda tenho tempo para mostrar um caso clínico, pelo menos. Por favor. Tá, então vou passar aqui. Então, aqui, né, a gente tem um caso para vocês, assim, o Thor, um cão SRD macho filhote, com histórico anamnese de secreção ocular, mesodiarreia, desidratação, estupor, que é assim, aquele andar cambaleante, aquela, né, o animal fica completamente, às vezes, apático mesmo, totalmente parado, às vezes quando ele levanta, quando ele consegue levantar, ele anda cambaleante, e foi solicitado hemograma. Nesse caso, a médica veterinária, né, olhou para um paciente filhote, né, com diarreia, com vômito, e a gente pensa primeiro, né, em uma virose, né, ou às vezes, né, podia estar associado com uma intoxicação, né, mas com secreção ocular associado, né, a gente já vai no caminho mais para sinomose, né, então aqui a suspeita deles mesmo foi sinomose, tá? E aí, no exame, a gente já viu que tinha uma anemia bem significativa, né, aqui, ó, com 17% de volume globular, a gente viu aqui, ó, 17% de volume globular, que seria o hematócrito, o valor mínimo, né, seria 37%, então está bem abaixo do normal. A leucometria global, a princípio, normal. Aqui a plaquetometria 53.000, que está bem abaixo também, né, então tem uma trombocitopenia. Essa anemia, né, é do tipo com um VGM aumentado, ó, quer dizer, desculpa, ela não está aumentada, mas ela está 76,6 e o máximo vai até 77. E o CHGM está 31,2 e o mínimo vai a 31. Então, aqui a gente tem, a princípio, uma anemia normocítica normocrômica, mas esses dados aqui, eles estão muito próximos, né, dos valores, no caso do VGM máximo e no caso do CHGM mínimo. Aqui a gente nota uma outra alteração, que é o RDW, que seria o índice de anisocitose, que mostra, né, uma alteração que também está aumentado, quer dizer, as hemácias estão com tamanhos diferentes, e isso também foi observado na contagem de reticulócitos, que está 1,15, significando que ela está levemente regenerativa, tá? Essas seriam as informações obtidas se somente o maquinograma tivesse sido feito, exceto contagem de reticulócitos. A gente já sabe que máquina não faz hemograma, então a gente vai ter imagens da hematoscopia e do laudo do hemograma, pesquisa de microfilárias, pesquisa de hemoparasitos, que as máquinas não mostram, né? Então, aqui, gente, a gente viu que esse paciente estava com babésia, tá? São inclusões sugestivas de babésia, tanto aqui, que está aquela formazinha mais clássica, quanto essa forma aqui, que às vezes a gente olha no microscópio e fala, tá feia essa forma, vamos buscar mais. Aí busca outra, mas assim, já acha que tem alguma coisa estranha. Olha a diferença do tamanho dessas hemácias, gente, ó, olha aqui, uma hemácia bem grande, comparando com uma pequena aqui, reparam? Ó, tem uma diferença, uma anisocitose importante nisso aqui, tá? Então, o que apareceu também, né? A leucometria global estava normal, mas olha, o monócito estava 2.550 no absoluto, quando vai até 1.350, tá? E aí, ó, ele tinha uma proteína baixa, e a gente vai falar sobre isso, frequentes neutrófilos tóxicos, tem anisocitose e policromazia moderada, tem frequentes macroplaquetas e discreta presença de anisocitose plaquetária e inclusões em hemácias sugestivas de babésia, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. VGM estava bem perto do limite máximo,
o CHGM estava bem perto do limite mínimo, provavelmente essa anemia iria para macrocítica no próximo exame, poderia haver um CHGM aumentado, indicando hemólise, ou um CHGM diminuído, tá? Mas nesse momento, apesar de regenerativa, essa anemia era normocítica normocrômica. O hemograma é reflexo daquele momento do paciente. Então, o próximo exame pode modificar o diagnóstico, o prognóstico, a conduta clínica, tá? A anemia não é uma doença, a gente tem uma causa, e é essa causa que a gente deve tratar. Então, a gente sempre tem que buscar isso, tá? Algumas importantes, né, para a gente pensar, algumas coisas importantes para a gente pensar, que assim, se a gente fosse olhar a clínica do paciente, tá, que era somente de secreção ocular, êmese, diarreia, estava desidratado, então esse 17% ainda está superestimado, talvez ele esteja com menos de 17%, porque ele está desidratado, tá? A gente pensaria só numa questão de virose. E, na verdade, o que a gente encontrou foi a babésia causando essas alterações clínicas. Claro que eu não posso garantir que ele não tivesse associado uma parasitose intestinal também, mas ele não tinha virose, tá, gente? Isso foi descartado. Mas ele podia ter uma parasitose intestinal associada, e isso mascara o quadro, tá? Você tem aqui resultados importantes, essa plaquetometria baixa, bem baixa, de 53 mil, a gente vê normalmente associado à babésia, tá? Às vezes eu vejo mais trombocitopenia em casos de babésia do que em casos de Ehrlichia, tá? A babésia, ela causa vasculite, ela vai destruir as hemácias dentro do vaso sanguíneo, aquele estroma da hemácia vai para cima do vaso sanguíneo, vai se depositar ali, vai gerar vasculite, e aí a plaqueta vai aderir nesses locais de lesão do vaso sanguíneo, e por isso que gera a diminuição da plaqueta no caso da babésia, tá? Não é por destruição igual o leucócito não, igual a Ehrlichia faz, tá? Uma outra coisa que é importante, além da imagem, né, que a gente observa, é a questão da monocitose. Uma monocitose tão intensa assim, a gente precisa buscar hemoparasita. Se eu tenho, né, monócitos ativados também, mais ainda, tá? Tinha aqui neutrófilos tóxicos. Repara, gente, que apesar dele estar com uma leucometria normal de 11.600, ele tem desvio à esquerda, ó. 5 aqui de bastões e 580, que está acima, tá vendo? Isso não é um bom sinal, tá? Ele não está respondendo bem a esse processo que ele está passando, tá? E, além disso, ele tem neutrófilos tóxicos que também indicam uma aceleração de produção de neutrófilo. Então, essas informações, elas são relevantes e precisam ser consideradas pelo clínico na hora de tratar. E ele ainda tem aqui uma hipoproteinemia, tá? Aí vocês vão falar assim, mas a babésia não é um parasita e não vai gerar produção de anticorpo? Vai. Só que essa produção de anticorpo, numa fase aguda, às vezes ela não acontece. Então, assim, ela vai demorar um tempo para acontecer, pelo menos 10 dias, às vezes 14 dias, para começar a aparecer. Talvez se eu fizesse o teste de IgG aqui da babésia, provavelmente não ia aparecer. Na época que a gente fez esse exame, não tinha esse teste, tá? Mas provavelmente não ia detectar. Por quê? Está numa fase aguda da doença. E aí, por que essa proteína está tão baixa? Não sei. Talvez a gente também tenha que pensar em como era o local onde esse animal estava morando, qual a alimentação que ele comia, como, né, se ele estava tendo perda porque ele estava com diarreia. Então, assim, essa proteína total aí também pode estar baixa por conta disso, de perda, né, desse paciente. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Apesar dos sinais clínicos compatíveis com virose, o paciente tinha hemoparasitose. E se o médico veterinário clínico tivesse tratado só com base no maquinograma ou na suspeita clínica? Será que ele teria chance, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses casos. Você pode me falar se eu tenho mais um tempo para outro caso ou eu passo direto para dar tempo das perguntas? Doutora Aline,
Eu estou achando interessantíssimo, então por mim pode ir para o próximo caso. Acho que o Tá, pessoal gosta, casos clínicos são sempre interessantes. tá certo. Acho super válido. Sim. Então, eu vou passar mais um para vocês. Esse é da Zuri, um cão fêmea de SRD de 1 ano, resgatada na rua, com infestação por carrapatos. Ela não era vacinada nem vermifugada, porque ela estava na rua, né? Tinha prostração, apatia, diminuição de apetite, esplenomegalia e hipertermia, quer dizer, era o combo completo, né? Que você olha assim e fala, meu Deus, é a cara da hemoparasitose. E aí coletaram amostras de sangue para exames laboratoriais. A gente tem um projeto de extensão chamado Apoio Diagnóstico aos Animais Errantes, né? E esse projeto de extensão, ele faz os exames de animais ou de errantes mesmo, né? Que as pessoas resgatam, ou de animais de pessoas, de moradores de rua, e, consequentemente, a gente dá um auxílio, né, para os veterinários que cuidam desses animais, via ONG ou via o próprio CCZ aqui de Niterói, ou o próprio VET também, né, e lá da UF, e aí a gente faz esse apoio, né, para auxiliar, porque na maioria das vezes eles não conseguiriam, né, os responsáveis não conseguiriam pagar pelos exames, né. Aqui, o hemograma dele mostra que tinha também uma anemia, repara, 26% de hematócrito, né, com 8,6 de hemoglobina e 4,06 de hemácia, um VGM 64 está dentro do normal e esse HGM 33 dentro do normal, então anemia normocítica normocrômica, a leucometria global também dentro do normal, 11.600, e a plaquetometria, 176 mil, bem parecido, gente, comparando, né, comparativamente, com o caso lá do TOR, né, assim, a parte inicial do hemograma, bem parecida, anemia normocística normocrômica, leucometria normal, plaquetometria diminuída. Sendo que da Zuri, do TOR estava bem menor, né, a plaqueta aqui está 200 mil, 176 mil, lá era 53 mil. E aqui a gente não vê alteração, a princípio, né, no RDW, quer dizer, aparentemente as hemácias não têm anisostose. Claro que a gente confirma sempre na lâmina, tá? Aqui mostrando... Opa, acho que eu pulei um. Ué. Não, eu passei direto para o... enfim, eu passei direto para a bioquímica, mas não tinha grandes alterações na parte do leucograma, né, da Zuri. A ureia estava aqui, estava tudo dentro do normal, né? O que deu alterado foi a albumina, que estava um pouco baixa, né? Estava 2 a albumina, e a globulina aqui 4,2, estava assim, naquele perto do limite máximo, né? Tanto que dá já uma alteração aqui na relação albumina-globulina, que geralmente, né, você tem uma proporção de albumina maior do que a de globulina, e aqui está invertendo. O colesterol também deu um pouquinho baixo, né, e eram essas as alterações, assim. Foi feito um ensaio daqueles imunocromatográficos, e a gente, e foi não reagente, tá? Esse daqui era para dirofilária, tá? Para o antígeno de dirofilária, deu não reagente. Para anticorpo, também foi feito e também deu não reagente, tá? E também foi feito o teste 4DX e também deu não reagente, tá bem, gente? Essas seriam as informações obtidas se somente o maquinograma e testes rápidos tivessem sido feitos, mas a gente já sabe que máquina não faz hemograma, então a gente vai liberar as imagens de hematoscopia, o recorte do laudo do hemograma, eu acho que eu botei para depois, para mostrar para depois para vocês. Aqui a gente mostra como que estava esse esfregaço, né, esse esfregaço sanguíneo da Zuri. Aqui era um esfregaço de ponta de orelha, então de esfregaço de sangue capilar, né, onde a gente vê monócitos muito ativados, está fagocitando alguma coisa estranha, mas a gente ainda não tinha muita certeza do que era. E aí depois a gente viu lá no linfócito, né, a mórula bem bonitinha, destacada no paciente, tá? Isso, eu botei o leucograma depois, viu?
Então, aqui também apresentava monocitose, repara, e aqui tinha linfopenia, né, apesar desse leucócito estar dentro do normal. A plaqueta diminuída, tinha frequentes monócitos ativados e raros linfócitos reativos, e presença de inclusão em mononuclear sugestiva de Ehrlichia, tá? A Zuri iniciou o tratamento preconizado para erliquiose após o exame. 3 dias depois, já estava bem melhor e mais ativa. Se somente o resultado da máquina e aqueles lá do teste rápido fossem obtidos, o médico veterinário clínico trataria corretamente o paciente nesse caso? Provavelmente não, né? Ou ele trataria com base na clínica, né, empiricamente, né? Uma coisa importante para a gente pensar, por que deu positivo na lâmina e deu negativo no teste rápido? Porque os testes rápidos vão detectar IgG, que vai demorar para aparecer. O caso dela, ela tinha febre, ela tinha sinais clínicos de quadro agudo. Então, no quadro agudo, ainda não deu tempo do corpo produzir anticorpo. E aí, consequentemente, com isso, a gente não tem uma alteração, né, condizente, assim. A gente pode não aparecer anticorpo e não ser detectado nesses testes rápidos, mas a gente pode detectar ou na lâmina ou na PCR, no caso agudo, tá? Então, a gente precisa pensar nisso na hora de selecionar o teste também, que a gente vai, né, que a gente vai indicar até para o veterinário clínico, e assim, pensar, né, para concluir, que nenhum maquinograma vai substituir o patologista clínico veterinário, que esses exames laboratoriais básicos podem fechar o diagnóstico, e que esses exames, eles agregam informações que vão auxiliar tanto o tratamento, né, e também definir o prognóstico do paciente. Então, não quer dizer que a gente vá se livrar, se fala assim, não, a gente não precisa dos testes complementares, do teste sorológico, dos testes imunocromatográficos, do teste de ELISA, enfim, ou a PCR, mas, dos testes moleculares, mas, assim, a gente precisa também pensar que nem todo paciente nosso, os responsáveis vão ter condições de pagar todas as técnicas disponíveis hoje no mercado, e muitas vezes com um simples hemograma, com um simples exame de avaliação, né, de um esfregaço de ponta de orelha, a gente pode fechar um diagnóstico de um paciente, tá? Então, eu deixo aqui, né, meu contato, se alguém tiver dúvida ou quiser alguma informação a mais. Deixo também as nossas redes sociais lá do laboratório do VET e também do Laboratório Aberto, que é um projeto, né, que a gente tem de extensão, que a gente leva várias informações, né, e os microscópios para escolas, para feiras de ciências, a gente leva para vários locais, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, né, um pouco desse mundo microscópico que tanto nos encanta. Tem muitos, e assim, para tentar despertar a vocação para a ciência, né, nesses pequenos cientistas, muitas vezes, que nem sabem o que poderiam ser, né, na vida. A gente deixa esses contatos aí, se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade de procurar. E eu passo novamente a palavra aí, né, agradecendo aí a oportunidade. Maravilha, muito obrigado, doutora Aline. Foi realmente excelente. Acredito que tenha sido proveitoso para todo mundo. Tem algumas perguntas, eu só queria reforçar antes que o link da pesquisa de satisfação está no chat, e reforçando também que a pesquisa é importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros. Além disso, por favor, registrem no link o nome completo e e-mail para emissão do certificado. Tá? Doutora Aline... Eu posso tirar a apresentação? Desculpa. Pode, tranquilo. Tá, deixa eu só ver aqui para poder... Tá na apresentação, pronto. Que aí eu estava até agora sem ver ninguém. É ruim, né? Isso é uma coisa muito ruim do sistema de Meet, apresentação, porque a gente fica sem ver o pessoal.
Sim. Doutora Aline, uma curiosidade, eu estava vendo especialmente ali esse penúltimo caso ali de Babese. Eu trabalhei 15 anos, eu sou farmacêutico, tá? Nunca analisei propriamente, mentira, já olhei urina de cachorro com Dioctofib renale. Uhum. Então eu tenho uma minimíssima experiência com amostra de animais. Mas, assim, eu tinha muito no dia a dia casos, aí, pacientes humanos, com hemólise intravascular por N motivos. Ali no caso, esse da babesiose, aí, claro, fazendo o meu olhar, eu iria pensar em olhar a urina desse animalzinho. Sim. Pergunta, primeiro ponto. Coleta de urina de gato, cachorro, não é tão simples como a do ser humano, né? E Uhum. outro ponto, eles, suponho eu, nesse contexto, fazem também insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda por conta da ação tóxica da hemoglobina ali a nível tubular renal? Sim, fazem, seu José, e assim, é uma das complicações que muitas vezes o clínico não está esperando, tá? É, a gente vê, às vezes, até em filhotes, né, quando eles têm, assim, porque tem uma imunidade menor, né, então, Uhum. quando o caso é num filhote, muitas vezes o responsável, o veterinário acaba perdendo o animal, por conta de complicações como essa, né, como a doença renal aguda, no cão, em função dessa hemoglobinúria e dessa toxicidade, né, dessa hemoglobina ali, e assim, é uma das complicações bem graves mesmo que podem acontecer. A babésia, ela, às vezes passa muito desapercebida por conta disso, assim, a gente tem a questão do diagnóstico, hoje, né, existe essa questão desse diagnóstico rápido, mas também está gerando muita confusão, porque o pessoal está tratando IgG como se fosse o parasita ativo e que está gerando todas as alterações clínicas, e eu tenho até ouvido algumas pessoas falarem assim, nossa, mas a babésia está vindo com uma mudança de comportamento, porque a gente está apresentando outros sinais que não tinham nada a ver. Gente, presta atenção como foi feito esse diagnóstico, vocês viram realmente na lâmina, vocês fizeram uma PCR para confirmar ou é IgG, né? Então, assim, a gente tem ainda bastante desafio aí, né, pela frente, na verdade. Não, me chamou bastante atenção a quantidade de hemoparasitas que tem nos animais, nos É humanos. A muito gente mais. tem. Pô, nossa, eu honestamente não tinha É o ideia. mundo. Não tinha ideia da quantidade das espécies diferentes que existem. Sim. É muito diferente do universo das amostras humanas. Então, isso é bastante. E elas não são. Não é transmissível para ser humano essas que foram mostradas. Assim, Algumas, talvez. a Dirofilaria mites, ela pode ser transmitida para humano, mas não pelo animal, né? Então, assim, o mosquito Mosquito. Uhum. o vetor precisa picar o humano. Uhum. No caso também, Babésia, Ehrlichia, tem alguns relatos em humanos, não é muito comum, mas existem relatos em humanos, tá? Uhum. E aí também precisa do vetor, né, do vetor, assim, que seria o carrapato, de uma maneira geral, picando o ser humano, e aí, assim, como a gente tem muito essas questões, né, desse aumento de pessoas que vão para procurar, né, assim, mata, para ir passear mesmo, né, muitas vezes sem se proteger, com né, apropriadamente, às vezes vai de chinelo, né, não vai com um calçado, então, assim, pode, às vezes, né, entrar numa mata e acabar adquirindo carrapato, né, e gerar outras consequências aí, né, isso existe sim, né. Perfeito. Doutora, deixa eu só vou pegar aqui o pessoal. Eu tô fazendo vários elogios, tá? Vários Uhum. elogios. E tem uma. Cadê? Thaís quer ser sua aluna no mestrado, professora. Thaís Alves, aí. Deixa eu ver o que Entre em mais que nós contato, temos. Thaís, quem sabe, mais preferência. Elogios, como eu mencionei.
Peraí, que temos aqui. A Bruna, falou, professora, eu trabalho em um CRAS, aqui na região de Paraty, e realmente pegamos muitas aves com hemoparasitas, sem apresentar alterações hematológicas e ou sinais clínicos. Bruno, é a realidade, né? A gente fez um trabalho agora bem recente, saiu agora a publicação, foi o mestrado da Joana Massaíra, que fez também em colaboração com o pessoal lá do Fiocruz, né? Ela fez o mestrado do Fiocruz e a gente fez a colaboração. E ela fez uma avaliação em fragatas e atobais. Então, assim, a gente viu também algumas aves parasitadas sem sinal clínico de nada, né? Não tinha alteração clínica, nem hematológica. Assim, aves geralmente assim, tinham outras que tinham, tá? A gente ainda está investigando, vendo a questão da PCR, né, para poder verificar realmente o que estava acontecendo, mas muitos animais sem sinal clínico e sem alteração laboratorial. Isso a gente vê sempre, assim, a Amanda, outra doutoranda minha, a Amanda Alcântara, aquelas imagens lá do hepatozoom em serpente, em jararaca, a gente vê, assim, com frequência, tá, no mestrado dela, no doutorado também, e os animais não têm sinal clínico, muitas vezes, nem laboratorial. Aí, às vezes, tem uma quantidade grande de carga parasitária sem sinal clínico, mas outras vezes o animal está imunossuprimido, e aí, às vezes, alguma quantidade já pode aumentar os sinais clínicos daquele paciente, né? Então, o que eu sugiro, né? Não é sair tratando todo mundo. A gente precisa avaliar clinicamente se aquele paciente precisa de como é que eu vou dizer? Precisa de um tratamento, né? Sim, a questão da relação parasita-hospedeiro, perfeito, Thiago, é isso aí, né? Então, assim, a gente precisa avaliar esse equilíbrio, né, para ver se realmente a gente precisa tratar, ou se a gente vai acompanhar esse paciente para avaliar se em algum momento a gente vai tratar, se ele, né, tiver uma imunossupressão, se ele gerar alguma alteração clínica, tá? Perfeito. Eu gostei muito, doutora Aline, da questão de que a gente vê que tu tem a parte fundamental da anamnese do paciente, a parte hematológica. Eu achei legal que tu falou como é que é? Não é a máquina que faz hemograma, né? Maquinograma. Eu nunca tinha visto esse termo. É fundamental o olhar do profissional que está realizando o exame, que está usando a máquina, para extrair a informação que ela pode fornecer, né? Então, isso são pontos legais que conectam com o que se faz com os humanos também. Tem mais uma pergunta aqui, sobre a utilização das ferramentas diagnósticas que temos à disposição. Como fazer um bom uso dos testes sorológicos, visto que a coleta de medula óssea é um pouco mais invasiva? Luciano, assim, né, a gente precisa pensar no que aquele teste vai nos fornecer. Se a gente está com uma suspeita que é um quadro agudo, às vezes aquele teste diagnóstico de sorologia não vai trazer informação para a gente, né? Às vezes é mais válido a gente fazer um hemograma com pesquisa de hemoparasita do que fazer um 4DX, dependendo da fase da doença que o animal está apresentando, né? Se ele tem uma clínica bem evidente, com febre, a chance de você encontrar uma mórula ou uma babésia é maior do que você encontrar anticorpo naquele momento, entende? Então, acho que o principal é a gente avaliar, associar com a clínica e a informação que a gente precisa, né? Se já é um paciente que você acha que tem uma doença crônica e que aquilo pode estar relacionado, veja, eu posso ter um paciente com IgG ativa e essa IgG realmente está refletindo o quadro atual do paciente, mas eu posso ter uma IgG de um paciente que somente teve contato com aquele parasito e desenvolveu uma quantidade de anticorpos e ficou ali para sempre. Mas aí ele está com uma clínica que não tem nada a ver com nenhum sinal de hemoparasitose que normalmente a gente nota, entende? Ele está, sei lá, com vômito, diarreia, a gente fica assim,
né? Será que isso daí realmente está sendo causado por isso? Ou ele pode ter duas coisas associadas? Pode, tá? Não, nada impede. Agora, em relação à coleta da medula óssea, hoje em dia, assim, em muitos locais, a gente faz é feito, até mesmo lá no hospital, às vezes faz a coleta da medula óssea via externo, tá? Para fazer a PCR de medula óssea, né? Então, é um pouco menos invasiva, né, do que a coleta via úmero, via fêmur, né? E muitas vezes, dependendo da prática do profissional, é possível fazer, mas a gente entende que realmente a medula óssea tem alguma limitação, né? Mas a gente precisa trabalhar como conjunto esses testes, né? E junto com o sinal clínico do paciente, sempre, tá? Sempre junto com o sinal clínico do paciente. Às vezes, se o animal está realmente imunossuprimido não, se realmente o hemograma dele mostra, sei lá, uma pancitopenia, vale mais a pena a gente tentar algum lugar que faça realmente uma coleta de medula óssea para avaliar também a medula óssea desse paciente, avaliar como está a produção dessas células, se tem indício lá de algum hemoparasita que possa estar causando o quadro, entende? E aí você pode associar essa avaliação da medula óssea com a ferramenta da PCR, tá? Porque você vai ter o material. Então, às vezes, vale mais a pena aprofundar num teste assim do que fazer vários testes sorológicos que, às vezes, não vão dar uma resposta objetiva para a gente. Qual é o hemoparasita que está causando aquela alteração? Entende? Perfeito. Bom, pessoal, eu vou finalizar, porque a gente está no nosso horário já. Então, quero informar que nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente, junto ao e-mail do certificado, tá? Relembrando, para ficarem atentos, à caixa de spam, porque pode ocorrer do e-mail com o aviso do certificado ser encaminhado para a caixa de spam. Se tiver mais alguma pergunta, né, se alguém quiser tirar alguma dúvida que não ficou tímido, não quis fazer agora, não deu tempo, aí nos enviem que a gente passa para a doutora Aline. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, agradecer especialmente a excelente aula da doutora Aline e contar com vocês na próxima oportunidade. Obrigada, José. Obrigada a todos aí, né, pelo carinho. E assim, eu também estou à disposição, gente, se vocês quiserem mandar algum e-mail também, conforme o tempo for me sobrando, que é meio difícil, mas assim, por conta das diversas atividades, mas eu vou respondendo aos poucos os e-mails também, com alguma, né, algum tipo de dúvida que vocês tenham, tá bem? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.